Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, continuando nossas aulas de programação para Web 1, né? Agora a nossa primeira aula com conteúdo realmente. Nessa videoaula nós vamos dar uma introdução à programação do lado do servidor. Tá? Então, o que nós vamos estar estudando nessa disciplina, a princípio, a partir da próxima aula, vai ser trabalhando com Java no lado do servidor. Só que essa aula não é necessariamente isso, trabalhar com Java do lado do servidor que a gente quer. O que eu quero de vocês nessa aula? Quero que vocês entendam como acontece essa comunicação entre um navegador e um servidor web. Como é que se dá isso, né? O que acontece ali e entender algumas coisas, como por exemplo, o protocolo HTTP, que roda, né? Um protocolo que roda lá em cima do protocolo TCP. Então nós vamos entender como é que é por debaixo dos panos a web. Como é que essa web se estrutura e funciona ali por debaixo dos panos. Tá? Para dar um apanhado, uma visão do que está acontecendo. E aí sim, a partir da próxima aula, é que nós vamos ver realmente a programação do lado do servidor utilizando a linguagem Java, que é o foco do estudo do nosso curso aqui, dessa nossa disciplina. Tá? Então vamos lá. A arquitetura da web. A web ela é baseada em 3 pilares. Né? Um deles vocês já estudaram, e imagino que estudaram bem, que é o HTML. Depois nós temos a URL, que vocês já sabem também o que é, usa no dia a dia. Né? Então, a URL que você coloca ali na barra de endereço para poder acessar algum site, ou IP mesmo, né? Também a gente utiliza, principalmente quando está fazendo teste. E o protocolo o protocolo de transferência de hipertexto, que é o protocolo HTTP, que nós vamos começar a entender um pouquinho dele hoje, e que eu imagino também você já deve ter uma estudada nele em outras disciplinas, as disciplinas de rede, talvez já tenha comentado alguma coisa sobre ele. Então vamos lá. Vamos começar então. Sobre o HTML eu não vou falar, aquilo que vocês já estudaram em outras disciplinas do segundo bimestre. Né? Vamos começar falando então da URL, né? Que vai ser um endereço único de algum recurso na web. Então, como que eu encontro alguma página, algum arquivo, alguma coisa que está na web? Como é que eu consigo acessar? Eu consigo acessar isso por meio da sua URL. Tá? A URL ela vai ser composta de protocolo, que no nosso caso vai ser o HTTP, né, o protocolo de transmissão de hipertexto. Aí 2 pontos barra o servidor, que talvez em ambiente de teste vocês utilizem o IP da máquina, localhost ou 127.0.0.1. 2 pontos, porta, onde a porta padrão da web é a porta 80. E se você não especificar, quando você usa um navegador web, ele sabe que você está falando da porta 80. É por isso que quando eu vou utilizar o web, eu não preciso colocar 2.80. Por quê? Porque o navegador já sabe que é a porta 80 e ele vai acessar na porta 80, tá? Aí depois, barra, o caminho, e aí pode ter várias barras, um caminho pode ser um caminho grande. E por último, barra e o recurso. O recurso é aquela página que você quer buscar, por exemplo, uma página HTML, uma página em PHP, uma página em JSP e assim por diante. Tá? E eu ainda posso utilizar o ponto de interrogação e passar alguns parâmetros para que esse recurso aqui, tá? Então esse recurso pode receber alguns parâmetros, desde que esse recurso seja algum recurso que consiga, né, um CGI ou um software que consiga tratar isso. Então páginas HTML, né, se for realmente HTML, né, não consegue, mas uma página JSP, uma página, um servlet ou um PHP, por exemplo, consegue tratar esses parâmetros. Tá? E ainda tem as âncoras, então eu posso colocar o joguinho da velha e alguma âncora para ir para algum ponto específico na página, mais ou menos o que acontece ali na Wikipedia. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, HTTP, 2 pontos, aí o site ou IP do site, o endereço, 2 pontos. Aqui supondo que é uma porta diferente da porta 80, a porta 8080, que é a porta que o Glassfish usa por padrão, né, e a gente vai estar utilizando nos nossos testes. Depois, barra produtos, barra promoção, barra livro.jsp. JSP é uma tecnologia que nós vamos estudar. E aí eu estou passando para esse JSP o código igual a 2. E já indico que ele deve ir para um ponto de conteúdo lá nessa página, ou seja, a barra de rolagem vai descer a ponto de chegar aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa âncora lá no site da Wikipedia. Eu acredito que você já deve ter encontrado no site da Wikipedia âncora. Então, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa aqui, por exemplo, HTML. Então aqui, ó, observe que quando eu passo o mouse, aqui embaixo, ó, ele mostra um joguinho da velha. E aí quando eu clico, eu vou... O que ele faz? Ele mexe aqui a barra de rolagem. Por quê?
Porque ele está indo para essa âncora, né? Quem é essa âncora? Esse cara aqui. Talvez você já tenha até estudado isso também lá em HTML. Então, isso aqui vai ser uma âncora, né? E também, os parâmetros que eu posso colocar aqui na URL, por exemplo, quando eu vou procurar aqui no Google por HTML, ele vai passar isso para mim como parâmetro. Observa aqui na URL que ele coloca um ponto de interrogação e depois desse ponto de interrogação são... Opa, errado aqui. E depois desse ponto de interrogação são parâmetros que ele está passando aqui. Inclusive, aqui ele tem um parâmetro Q igual HTML, que é o parâmetro que eu estou passando aqui. Tá? Então, são parâmetros que este recurso, que ele chama de search, esse recurso aqui, vai receber. Tá? E são coisas que ao longo desse curso vocês vão entender isso melhor e saber como utilizar. Vamos lá, vamos continuar. Sim, a comunicação cliente-servidor. Como que ela vai acontecer? Eu tenho um servidor que escuta em uma determinada porta. Se é um servidor web, por padrão, escuta-se na porta 80. E os navegadores já sabem disso. Né? Então, eu tenho um servidor aqui escutando na porta 80 e tenho um cliente utilizando, por exemplo, um navegador web. Esse cliente faz uma solicitação, faz uma requisição, né? Ele vai lá, passa pela internet, dos diversos roteadores e vai chegar no servidor aqui na porta 80. O servidor vai verificar qual que é o recurso que esse cliente está precisando, pega esse recurso, vamos supor que isso é um código HTML, pega esse recurso e devolve como código HTML. E esse recurso chega no cliente, código HTML, e o cliente, o navegador do cliente, renderiza na tela aquele código HTML. Tá? Lógico que essa requisição pode ser qualquer coisa, um vídeo, uma imagem, o JavaScript ou CSS, tá? Mas por enquanto vamos fazer de conta que é só HTML. Então eu faço uma requisição por um HTML, o servidor busca esse HTML que está salvo no disco e responde esse HTML. E o cliente pega e renderiza esse HTML na tela. Tá? Então, o que um servidor web faz? Ele escuta uma determinada porta 80. Aí o cliente faz a requisição chegou aqui, ele verifica qual recurso que está nesse servidor o cliente está querendo. O recurso vai ser a página HTML, aqui para o nosso exemplo. Mas volto a repetir, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser imagem, pode ser vídeo, pode ser qualquer conteúdo. Então, eu supondo que eu estou solicitando dados HTML, ele procura. Existe essa página HTML que o cliente está pedindo? Se existir, ele pega essa página e devolve e ele vai renderizar. Se não existir, ele devolve um erro, que é aquele erro 404, que eu imagino que você já deve ter visto em algumas páginas web. Aí chega aqui e ele mostra que deu um erro 404. Tá? Então é assim, básico, que vai funcionar essa comunicação entre um cliente e servidor na web. Então o cliente ele inicia a conexão com o servidor e essa conexão que ele inicia é a conexão TCP, né? Então volta lá nas aulas de rede, né? Lembre-se que a conexão TCP ela tem aquele shake hand de 3 vias, aí fecha a conexão. Né? Depois que essa conexão foi fechada, o cliente solicita algo para o servidor. O servidor ele fica esperando uma solicitação. Quando essa solicitação chega, quando essa solicitação aqui chegar, o servidor responde para o cliente a solicitação. Por exemplo, com código HTML. Só para relembrar, lá o protocolo TCP/IP, você tem algumas camadas. Né? A camada que nós vamos estar trabalhando é essa camada aqui, a camada de aplicação, que é onde o protocolo HTTP está. Então, o protocolo HTTP, que a gente vai usar para trabalhar, está aqui na camada de aplicação. Então, quando nós formos trabalhar, por exemplo, com o Servlet, o Servlet já abstrai esse protocolo HTTP para a gente. Né? Eu não vou precisar saber exatamente cada detalhe do protocolo HTTP, mas é esse protocolo que nós vamos estar utilizando. Alguma coisa dele eu vou precisar saber sim, tá? Mas não exatamente todo o protocolo. E aí vai estar aqui na camada de aplicação. Tá? Na camada de transporte, o protocolo que a gente vai usar, né, o HTTP, o protocolo usa o TCP, né, aqui na camada de transporte. Por quê? Porque eu preciso de uma conexão segura, não segura no sentido de segurança de dados, mas sim que garanta, por exemplo, retransmissão de um pacote perdido. Tá? Então eu não posso perder um pacote e esse pacote ficar perdido. Então por isso eu uso o TCP e não o protocolo DP. Tá? Aí na camada de rede é o IP, para poder trafegar aí pelos diversos roteadores que vai encontrando pela internet, pela web. E aí sim, camada de enlace, camada física, que vem aí o protocolo de Ethernet, aí vem os cabos, ou então o próprio WAR, no caso do wireless, e assim por diante. Tá? Então, para nós, o mais importante, por enquanto, camada de aplicação, que tem o protocolo HTTP, e a camada de transporte é o protocolo TCP, mas esse
é só para a gente saber que ele cria essa conexão, tá? Então, a nossa aplicação está lá, o HTTP, os navegadores web e os servidores web, eles se comunicam utilizando esse protocolo, tá? O protocolo de transmissão de hipertexto, que é o nosso HTML a princípio, né? Lá nos primórdios da web, e hoje a gente já transmite qualquer coisa por aqui, tá? Aí na transporte TCP, como eu já comentei, na rede IP, e aí aqui o enlace Ethernet, a camada física é o próprio hardware, né? O protocolo HTTP é um protocolo da camada de aplicação. Ele é um protocolo baseado em cliente-servidor, tá? E é assim que os navegadores e os servidores web vão se comunicar. E aí, com este protocolo, eu consigo transmitir não só o hipertexto, que era o HTML, mas eu consigo enviar qualquer tipo de recurso, HTML, imagem, CSS, XML, JSON e etc. Então, esses caras aqui, né, uma imagem, CSS, por exemplo, vão ser os recursos que eu estou buscando através, né, de uma URL específica, única, tá? É a base de qualquer troca de dados na web. Esse protocolo aqui, o protocolo HTTP, ou o protocolo HTTPS, que é o HTTP com uma camada de segurança, tá? Uma criptografia. Como que vai funcionar esse protocolo HTTP? Então vamos lá. Por exemplo, o cliente sendo o navegador e o servidor, né, o servidor web mesmo, tá? Primeiro, o cliente HTTP, ele abre uma conexão. E essa conexão, pessoal, lembre-se que é a conexão TCP. Né? Então, o navegador web, o Firefox, o Chrome, o Internet Explorer, cria uma conexão TCP lá com o servidor. Então, verifica, ó, o servidor existe nesse IP, a porta 80 está liberada, e, né, porque pode ser também que um Fire esteja bloqueando a porta 80. Né? A porta 80 está liberada, consegue a conexão, o servidor respondeu, né, criou aquele shake hand de 3 vias. Né? Então, é nessa etapa aqui que cria-se a conexão TCP. Depois que essa conexão foi fechada, né, o navegador faz isso lá com o servidor web, o navegador vai enviar uma requisição HTTP. Como que é essa requisição HTTP? No mínimo, essa requisição vai ter um método, que aqui eu estou falando que é o método GET, vai ter o caminho, que é a barra, ou seja, a raiz do servidor, tá? Não é a raiz do sistema operacional, não, do sistema de arquivos, não, tá, pessoal? É a raiz lá de onde os recursos do servidor web estão. E aí eu informo que eu estou utilizando o protocolo HTTP e esse protocolo HTTP, qual versão que eu vou estar utilizando? Aqui eu estou falando que eu estou utilizando a versão 1.1. No mínimo você vai ter isso aqui. Mas além disso, você pode ter também, aqui eu coloquei umas reticências, você pode ter um cabeçalho e pode ter um corpo também da requisição. Depois a gente olha como é que funciona isso aqui no navegador, fica mais simples para vocês entenderem. Depois, o servidor web recebe a resposta HTTP. Tá? Servidor web não, aqui nós ainda estamos falando no navegador, né? Como é que as coisas funcionam no navegador. Abriu a conexão, enviou a requisição. Lá no servidor web ele recebe essa requisição e responde. Aí o navegador recebe a resposta HTTP do servidor, então supondo que o servidor já tenha respondido. Então o cliente, o navegador recebe essa resposta. O que vai ter nessa resposta HTTP? No mínimo, né, vai ter, especificando que é o protocolo HTTP, a versão, e aí um status dizendo se deu certo ou se não deu certo, e um texto que representa esse status. Então, por exemplo, supondo que tudo funcionou correto, o código de status é o 200, e ok é o texto falando, ó, deu certo, eu me conectei, deu tudo certinho. Aí depois vem um cabeçalho e o corpo. Se é uma requisição que está solicitando algum código HTML, o corpo é o código HTML. Tá? Então, pode ser que tenha um cabeçalho, né, com algumas outras informações, e o código HTML que vai ser o corpo. Tá? Aí, depois, o navegador fecha a conexão, mas essa conexão ela pode ser reutilizada, tá, para novas requisições também. Até a versão 1.1 do protocolo HTTP, as mensagens elas são trocadas em texto puro, então a gente consegue ler, é texto, do jeitinho que eu mostrei aqui. A partir da versão 2.0, aí esses dados já são colocados em estruturas binárias, e aí aí já não é humanamente visível. Por isso, eu vou estar utilizando 1.1 para que vocês vejam o que está acontecendo. Porque se a gente usar o 2.0, não dá para saber, tá? Não dá para escrever assim como texto.
Tá? Uma outra coisa, pessoal, aqui, essa conexão fechada, antigamente, acontecia assim, por exemplo, eu estou solicitando uma página web e essa página web tem um código HTML, CSS, JavaScript e imagens, por exemplo. E aí, cada um desses recursos abria-se uma nova conexão. Aí você observa que perda de tempo, né? Cria-se o check-in de 3 vias, aí você sabe que quando eu começo uma comunicação utilizando o protocolo TCP, essa comunicação começa mais lenta para poder sentir o meio, aí depois que o meio tá bom, tá? Aí que a comunicação começa a acelerar, fica mais rápida, para aí depois fazer tudo isso. Aí a conexão fecha. Aí eu preciso solicitar o CSS, preciso solicitar o JavaScript, ia acontecer tudo isso de novo. Nos navegadores, né, já de muitos anos para cá, tá? Não é uma coisa nova, não. Já tem alguns anos que isso acontece. O navegador, ele abre uma conexão TCP com o servidor, aí solicita, por exemplo, o HTML, tem a resposta do HTML. Aí ele vê que o HTML precisa de um CSS. Na mesma conexão, ele já faz uma nova requisição e requisita o CSS. Na mesma requisição, ele já solicita, por exemplo, o JavaScript, já solicita a imagem, assim por diante. Tudo na mesma conexão, tá? Já vai fazendo novas requisições. Tudo chegou, aí sim ele fecha a conexão. Aí, por exemplo, o usuário clica num link para acessar um outro recurso, aí sim abriria uma nova conexão, tá? Mas o que eu quero dizer é que hoje em dia, já há algum tempo, a gente em uma única conexão consegue solicitar vários recursos utilizando o protocolo HTTP. Vamos dar uma olhadinha nas mensagens HTTP, o que vai acontecer. Então, uma requisição, o que a requisição vai ter? O método, que aqui está falando que o método GET, o path, o caminho, que aqui está falando que a barra é a raiz, e aí o servidor web, ele sabe que quando você solicita um recurso, por exemplo, a raiz, sem especificar qual que é o recurso, ele vai te mandar de volta o index, index.html ou index.jsp ou index.php, depende do servidor web que você está utilizando. Mas se você não especificou aqui, que aqui eu poderia colocar barra index.html, ele iria te retornar um index HTML. Se eu colocasse barra, por exemplo, produto.html, ele iria me retornar um produto HTML. Mas como eu coloquei só a barra e não falei qual que é o arquivo que está dentro desse diretório, por padrão, os servidores web buscam algum arquivo chamado index. Por exemplo, index.html. E aqui a versão falando que é a versão 1.1, tá? Depois vem aqui alguns cabeçalhos, ó. Então, esse cabeçalho é enviado na requisição. Então, eu estou com o navegador web, faço uma requisição, digitei um endereço na URL, pressionei Enter. Né? Digitei um endereço na barra de endereços do navegador, pressionei Enter. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma requisição desse tipo para o servidor. Então, e aí nessa requisição tem um cabeçalho, né? Ele manda essa parte aqui, né? O início, e depois vem um cabeçalho, e se precisar, vem um corpo também, tá, pessoal? Aqui nesse cabeçalho ele fala qual que é o host, né? Então eu sei que eu estou usando o Firefox, né? Porque é da Mozilla, e qual que é a linguagem que esse navegador aceita. Estou aceitando a língua francesa. Podia ser um PT aqui de português, tá? Aí faz a solicitação. O que o servidor vai responder? Ele vai responder algo semelhante a isso aqui, ó. A versão do protocolo, 200 se tudo ocorreu bem, e aí o OK, que representa o 200. Aí ele pode colocar, por exemplo, data, o servidor, qual que é o tipo de servidor que está respondendo? É um Apache, qual que foi a última modificação desse recurso que eu estou solicitando, alguns outros parâmetros aqui, o tamanho, etc, o tipo de conteúdo, tá? E além disso, depois aqui, eu ainda teria o corpo dessa resposta, tá? Tanto a requisição quanto a resposta pode ter cabeçalho e corpo, tá, pessoal? Os métodos. Aqui eu estou falando que eu estou usando o método GET, tá? Quais são os métodos que nós temos, né? Temos vários métodos que o protocolo HTTP, né? O protocolo HTTP nos dá vários métodos para a gente poder utilizar. Durante as nossas aulas aqui nesse curso, nós vamos usar somente o GET e o POST, que são os métodos aí tradicionalmente mais utilizados. Durante muito tempo foi só o que se utilizava na web, tá? Aí hoje em dia não, né? Já há muitos anos, né? Com o uso aí dos web services, aí vem se popularizando o uso de outros métodos e tal. Mas, tradicionalmente, GET e POST, e durante essa disciplina é o que a gente vai estar utilizando, tá? Dá para utilizar algum outro, delete, put, etc? Dá para utilizar, tá? Não tem problema não. Mas, para a nossa disciplina, esses dois aqui vão bastar. E aí, depois, quando a gente for
Nas próximas aulas a gente vai estudando e eu explico melhor o que é o get e o post, tá? Por enquanto o que a gente está fazendo é só com get porque ele é mais simples. Ó, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos simular uma requisição web com o Telnet. O que é o Telnet? O Telnet, pessoal, é como se fosse um SSH, só que sem a criptografia. Eu consigo me conectar em alguma porta de algum outro servidor, tá? E consigo trafegar dados, tá? Nessa conexão. Só que isso sem criptografia. Então é isso que o Telnet vai fazer. Antigamente utilizava ele também para acessar remoto um outro computador e conseguir enviar comandos para o outro computador semelhante ao que se faz com SSH. Tá? Só que como ele não tem criptografia, aí vai entrando em desuso. Tá? Então o que nós vamos tentar fazer? Usando o Telnet, nós vamos nos conectar no site do Google usando a porta 80. Vamos abrir uma requisição, fazer uma solicitação, uma requisição e vamos obter o resultado. Vamos ver que resultado é esse, tá? Outra coisa que tem que observar, eu acho que eu não comentei com vocês, é o seguinte. Depois que eu envio get/http 1.1 aqui, eu vou ter que dar 2 quebras de linha. E aí vem o cabeçalho, tá? E a mesma coisa acontece aqui na resposta. Então eu vou fazer isso aqui, depois eu dou 2 quebras de linha, e aí se tivesse um cabeçalho, viria o cabeçalho. No nosso caso nem vai ter esse cabeçalho, tá? Então vamos testar isso aqui. Então vou abrir aqui Ó, pessoal, isso aqui vocês não vão precisar ficar fazendo, né? Isso é só na aula de hoje para a gente entender como que esse protocolo HTTP funciona, tá? Nas próximas aulas nós não vamos ficar mexendo com isso aqui não, ok? É só a título da gente entender e conhecer. Então eu vou utilizar o Telnet. Provavelmente seu computador já tem o Telnet aí, tá? Se você usa o Linux, já muito provavelmente tá aí. Até no Windows eu acredito que, pelo menos antigamente, já vinha instalado por padrão. Então vou acessar o site do Google. E vou especificar que essa conexão vai ser aberta na porta 80. Tá? Eu já vou copiar isso aqui, para não perder tempo na hora de digitar aqui. Então eu vou pressionar Enter, ele vai estabelecer o shake hand de 3 vias lá com o servidor do Google. Depois eu vou colocar isso aqui, vou pressionar um Enter, Enter de novo, 2 Enters, e aí tudo aconteceu. Né? E aí nós vamos analisar isso aqui. Então vamos voltar lá para cima. Então observe, eu coloquei aqui Telnet e especifiquei que eu queria acessar a porta 80. Né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Pronto, acho que foi melhor, né? Então, acessei lá na porta 80. E aí, ele tenta fazer a conexão, se conectar nesse endereço aqui, que é o endereço do Google, tá? E fazer aquele check-in de 3 vias, o protocolo TCP, né? Tá trabalhando aqui. Quando terminou, né? Então, conectado, ó, conseguiu se conectar. Agora, isso aqui já é o protocolo HTTP. Tá? Então, no mínimo, para fazer uma requisição, eu vou colocar isso aqui, especificar qual é o protocolo e qual é o recurso que eu estou buscando. Como eu não indiquei qual é o recurso, só coloquei a barra, ele vai buscar um index lá para mim. Aí eu dei 2 enters, para ele indicar, né, que terminou, e aí ele faz a requisição para mim, né, envia essa requisição lá para o servidor do Google. O servidor do Google me retornou, tá, e falou, ó, tudo ocorreu bem, código 200, tudo funcionando. Aí ele me coloca aqui um cabeçalho. Na verdade, tinha falado que tinham 2 enters aqui, não, mas eu 2 enters aqui, depois para terminar, tá? E para separar também o cabeçalho do corpo, que a gente vai ver aqui, ó. Então aí ele me dá aqui o cabeçalho, tudo isso aqui vai ser o cabeçalho, tá? O que eu tenho nesse cabeçalho? Aí tem várias informações, ó, tem a data, expira, controle de cache, tipo de conteúdo, ó, ele está me retornando aqui HTML com essa codificação de caracteres, se tem cookie, a gente vai estudar cookie depois, então mostra os cookies, né, para incluir o cookie, que mais? E aí vai algumas outras informações aqui, tá? Depois, o que a gente vai observar? Isso aqui, então, né, essa parte de cima aqui, até aqui, é o cabeçalho. Depois do cabeçalho vem o corpo, é o corpo da resposta, tá, pessoal? É o cabeçalho da resposta e o corpo da resposta, o que o servidor do Google me retornou. Aí observa, o que ele vai me retornar aqui? Ele me retornou um número aqui, que eu não sei o que é, e depois já me retorna aqui, ó, doctype, HTML, tá? Então ele já me retorna código HTML, tá? Ó, título, script e códigos, né? Windows, Google, código JavaScript. Tá? Então, se eu observar aqui, ó,
pushing, né? Get attribute, então código JavaScript. Então ele está me retornando aqui HTML, né, e JavaScript incorporado no código HTML. Deixa eu jogar aqui para baixo. Que aí o meu, aí termina aqui, ó, o body e o HTML. E aí o meu navegador, o que que meu navegador iria fazer, né, se eu fizesse uma requisição lá com o navegador? Ele ia pegar esse código todo e renderizar na tela para a gente, tá? Então o que que a gente conseguiu fazer aqui? Usando o Telnet, fazer uma requisição lá no servidor do Google. E aí nós conseguimos identificar como que é uma requisição, o mínimo de uma requisição, e como que é uma resposta do servidor, incluindo o cabeçalho e também o corpo. E o corpo, se é HTML, vai ser o código HTML. Tá? Se tivesse algum outro código JavaScript, e o navegador estivesse fazendo essa solicitação, ele ia solicitar novamente o código JavaScript. Aqui não, o código já está incorporado, já está tudo misturado aqui no HTML. Pronto, né? Deixa eu fazer essa mesma coisa, pessoal, já mostrar aqui para vocês no navegador. Tá? Então aqui no navegador eu posso pressionar F12 e aqui eu tenho rede. Tá? E aí eu posso acessar aqui www.google.com.br. Observe que ele solicita várias coisas, tá? Várias requisições, mas aquela que a gente está olhando é essa aqui, ó. Quando eu solicitei a barra, eu solicitei a raiz. Tá? Na raiz, se eu clicar aqui nela, o que que eu vou ter? Eu vou ter a requisição e a resposta. Ó. O cabeçalho da requisição, na verdade... pode ser aqui. O cabeçalho da requisição é isso aqui. Deixa eu mostrar aqui. Estou solicitando do Google, estou dizendo o Mozilla, aceita texto HTML. Isso aqui o cliente está enviando, tá? No momento da requisição. Ele vai enviar o seguinte, ó. Ele fez uma requisição usando o método GET para este IP. Opa, para este IP? Sim, para este IP. Protocolo HTTP. Se tem parâmetros, os parâmetros viriam aqui e esses parâmetros poderiam ser parâmetros na URL ou parâmetros no corpo da requisição, que é coisa que a gente vai ver depois. E depois a gente tem a resposta. Ó. Qual que é o cabeçalho da resposta? O cabeçalho da resposta, 200, ou seja, deu tudo ok. Aí tem a data, o controle, o tipo de conteúdo, então tem várias informações aqui. E depois tem a resposta, o corpo da resposta. O que é o corpo da resposta? É o código HTML. Né? Deixa eu ver aqui. Peraí. Aqui o código da resposta, né? Doctype, HTML, aí vem todo aquele código JavaScript, etc. Tá? Então, é isso aqui, né? Aqui no navegador ele mostra separado. Aqui está o cabeçalho e aqui o corpo da... E aqui o corpo da resposta. Tá? E da requisição, ele mostra aqui o cabeçalho da requisição e se tivesse algum corpo, era aqui nos parâmetros. Tá? Na verdade, os parâmetros pode ser que esteja no corpo, se for o método POST, ou na URL, se for o método GET. Mas depois a gente vai chegar lá. Em outro momento nós vamos estudar essa questão do método POST e GET. Tá? Beleza, vamos continuar aqui. Agora vamos falar um pouquinho de socket. Né? Deixa eu já até, enquanto eu explico para vocês, deixa eu já abrir aqui o NetBeans. O socket, pessoal, é um recurso que o sistema operacional que vai nos entregar, tá? É a forma como o sistema operacional nos permite fazer uma comunicação cliente-servidor. Tá? Então, o socket é a interface entre a camada de aplicação e a camada de transporte dentro de uma máquina. E quem vai viabilizar isso é o sistema operacional. Então, o socket é a forma que o sistema operacional permite a nossa aplicação, desenvolvida por nós, o código que a gente vai desenvolver, utilizar o protocolo TCP/IP. Dá para utilizar outros protocolos, tá? Mas a princípio nós vamos falar então de comunicação TCP/IP. Então o que eu faço com o socket? Eu faço uma conexão cliente-servidor. Tanto eu posso escrever um servidor, quanto eu posso escrever um cliente utilizando socket. E aí eu crio uma conexão utilizando esse protocolo TCP, utilizando o socket que o sistema operacional nos dá. Tá? Com o socket pode criar clientes ou servidores. A grande diferença é que os servidores eles ficam esperando por conexão. Então, quando eu crio um servidor, o servidor fica escutando em alguma porta. Já o cliente não. O cliente vai se conectar a alguma porta. Ele não fica esperando requisições em alguma porta. Tá? Então, isso é o socket. Não dá para a gente explicar tudo exatamente o que é socket aqui, pessoal,
Porque tem disciplinas que às vezes fala só de socket, né? Então tem cursos que falam só de socket. Lógico, não é um curso tão grande, né? Mas dava aí para bastante tempo para estar falando de socket. A ideia não é falar de socket, é só a gente entender a questão da comunicação cliente-servidor utilizando o protocolo HTTP, né? Então, o que nós temos aqui? Esse exemplo é um pequeno servidor, né? Tá até entre aspas, porque não é um servidor, tá? Nem de longe isso aqui é um servidor. HTTP utilizando socket. Aqui não é servidor, tá, pessoal? Tá escrito servidor aqui, mas o que esse cara faz? Ele aceita uma conexão. Então aqui ele fica escutando em uma determinada porta. Aí uma conexão chega, ele escuta nessa porta e ele consegue dar uma resposta para o cliente, tá? Não é servidor, mas dá para entender mais ou menos o que um servidor faria, tá? Um servidor web, né? Então eu vou criar aqui um projetinho, pode ser aqui com Ant mesmo, uma aplicaçãozinha simples. Vamos chamar aqui de, sei lá, mini servidor. Mas volta a repetir, não é um servidor, nem de longe, tá, pessoal? O servidor tem muito mais recursos. Ótimo. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar aquele código aqui na função main e aí fazer as adaptações necessárias que forem precisas, tá? Então só vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou colar aqui, Ctrl V. Deixa eu já formatar aqui, tem que fazer alguns imports. Então tem que importar esses caras aqui, isso. Importar aqui o socket. Tem que tratar o erro também, tá? Isso, input string aqui. Data output string tem que importar também. Aqui tem que... Ó, aí tem que tratar o erro também, né? Então eu vou colocar aqui um bloco, um try catch. Vamos colocar aqui um erro na conexão. E eu acho que é isso. Não precisa disso não. Então, deixa eu explicar aqui para vocês o que nós vamos ter aqui. Ó. Aqui, quando eu digo aqui New Server Socket, eu estou criando criando uma conexão, não. Estou abrindo uma porta, né, que vai ficar escutando aqui na porta 8080. Eu estou criando um socket que escuta na porta 8080. Se é um socket que escuta na porta 8080, é um socket servidor. Então, cria um socket servidor que fica escutando na porta 8080. E aí, acontece o seguinte, quando chega aqui, ele para e aí fica escutando. Criou o socket aqui, esse cara aqui, o welcome socket. Criei ele aqui. Aí ele entra nesse laço infinito. Aí esse welcome socket chega aqui no accept. Aí esse accept aqui, ele para o meu programa. É como se fosse um scanner, né? Que vai de entrada, que para e fica aguardando eu digitar alguma coisa no teclado, né? Isso acontece lá quando eu vou ler do teclado. E aqui vai acontecer isso também. Ele vai parar aqui e ficar aqui parado. Quando receber alguma requisição, alguma conexão, né? Quando um navegador tentar conectar aqui, aí ele retorna aqui, cria o socket, e esse socket aqui já vai ser um socket para comunicação com o cliente, né? Então cria um socket para comunicar com o cliente. Aí eu pego o fluxo de entrada, né? Ou seja, um cliente, um navegador tentou se conectar. Aí abriu a conexão, vou pegar o fluxo de entrada. O que tem nesse fluxo? O que o cliente enviou aqui para o servidor, né? Então pega esse fluxo de entrada, transforma ele aqui no input stream e aí cria o buffer e guarda aqui nessa variável informações do cliente. Aqui esse readline, né? Aqui porque está lendo somente uma linha, mas isso aqui você poderia colocar dentro de um laço, né? Só observando
como é que vai ser a saída desse laço, você poderia colocar, e ler todas aquelas informações de cabeçalho, por exemplo, todas as informações de cabeçalho que o cliente está enviando, tá? Então aqui pegou somente uma linha, leu somente uma linha e mostra essa linha aqui. Tá? Depois, pega, né, o socket aqui de conexão e pega o fluxo de saída dele, ou seja, o que vai ser enviado como resposta para o cliente. Né? Aí transforma esse cara aqui, né, cria a partir dele o data output stream e aí guarda aqui, né, informações para o cliente. Aí nesse info para o cliente, o que você escrever aqui nesse write byte é o que vai ser enviado para o cliente. Então o que foi escrito aqui? http /1.1/ espaço 200, ok. Aí dá 2 quebras de linha, né? E aí sim, então aqui é o cabeçalho, né? Aí 2 quebras de linha e aí vem o corpo. Aqui você colocaria seu código HTML normal, né? Se você quisesse inclusive, não, eu quero começar o projeto de um servidorzinho web. Ao invés de escrever esse código aqui HTML, você iria ler no disco algum arquivo HTML e colocar aquela string aqui. Né? E aqui por fim está fechando a conexão que fez com esse cliente aqui. Depois que fechou, volta e fica aqui esperando outro cliente se conectar. Né? Então fica num laço. Só que aqui, do jeito que está aqui, eu aceito a conexão somente de um cliente por vez. Se eu fosse criar um servidor, eu teria que fazer aqui uma thread para aceitar requisições simultâneas. Tá? Então vamos testar esse cara aqui. Eu vou escutar na porta 8080 e aqui no localhost. Então vou rodar esse arquivo aqui, pressionar aqui o Shift F6, vou subir aqui para cima para que a gente veja essa informação do cliente quando ele for mostrado aqui. Vou abrir o navegador, deixar ele aqui do lado. Vou colocar aqui localhost, porta 8080, Enter. Opa, aí já deu errado, né? Deu errado porque não é isso que eu quero ver. Eu acho que eu estou com o Glassfish rodando aqui em uma outra porta, pessoal. Observe aqui que deu erro na conexão. Por quê? Porque se eu coloquei aqui 8080, e eu vi isso aqui é porque o meu Glassfish está rodando. E se já tem alguém escutando na porta 8080, eu não posso ter outra aplicação rodando na porta 8080, tá? Por isso que deu erro de conexão aqui. Não dá para ter dois servidores escutando a mesma porta, tá? Então vamos tentar fazer diferente. Vamos colocar aqui porta 8081, tá? Então vou dar aqui um Shift F6 e vou colocar aqui a porta 8081. Pressionar Enter, ó, agora sim funcionou. Então, se eu pressionar aqui F12, vir aqui em rede, acessar aqui, ó, a gente consegue acompanhar exatamente tudo que vai acontecer. Então, essa requisição que eu fiz, né, é uma requisição do tipo GET, escutando lá na porta 8081, usando HTTP 1.1 e tal. Qual que vai ser o cabeçalho da requisição? Né? O cabeçalho da requisição é tudo isso aqui, ó. Tudo isso foi enviado lá pro... aqui. Tanto é que eu consigo ver aqui, ó. Cadê? Esse cara aqui, ó. Por que eu consigo ver isso? Porque eu li uma linha e mostrei essa linha aqui. Se eu tivesse lido mais linha, colocasse isso aqui dentro de um laço, eu iria conseguir ver todos esses dados aqui. Mas como não fiz, eu li só a primeira linha. Agora, essa primeira linha ele não mostra aqui, tá, pessoal? É isso aqui, né? Tá o get aqui e essa versão aqui nesse endereço aqui, tá? E aí eu pego, né? A gente consegue ver aqui. Isso aqui é porque o navegador ele faz uma outra requisição. Sempre que você faz uma requisição, o navegador solicita e solicita também o favEqual. Né? O que é o favEqual? É aquele íconezinho que a gente coloca aqui do lado. Por exemplo, se eu acesso aqui o Google, esse íconezinho aqui é o favEqual. Você não precisa falar que vai querer ele. Deixa lá e o próprio navegador já faz essa solicitação. Tá? Então aqui é o cabeçalho, tá? E aí vamos ver aqui qual que é o que foi escrito na resposta. Observe que na resposta eu nem tenho, né? Ele nem mostra aqui porque eu não escrevi nenhum cabeçalho de resposta, né? Mas eu tenho um corpo, tá? Eu tenho um corpo da resposta. E o corpo da resposta tá aqui, ó, H1, né? Então, tem um cabeçalho aqui da requisição e aqui na resposta eu tenho um corpo. Daria para, né, se você depois quiser fazer uns testes aí, você pode vir aqui
e colocar algum cabeçalho aqui para resposta também. Tá? Dá para fazer isso aí também. Mas aqui é só, né, para a gente exemplificar. E eu ainda continuo, né? Se eu quiser aqui abrir um outro navegador, uma outra aba, basta fazer uma outra requisição e ele vai me mostrando aqui que tá funcionando, né? Só que só uma por vez, tá? Não responde duas requisições simultâneas, da forma como a gente fez aqui. Ok, pessoal? Então aqui nós conseguimos montar um pequeno servidorzinho, não um servidor, né? Uma ideia de como seria o início de montar um servidor que envia alguma resposta para o cliente. Né? Por exemplo, se eu quisesse aqui, não quero mostrar isso aqui, eu quero mostrar a data de hoje. A data e a hora, por exemplo. Posso colocar aqui um parágrafo. E eu posso colocar aqui o local date time, .now, Ctrl S. Então, se eu precisasse de alguma programação, nada impede, posso colocar aqui. Né? Vou colocar aqui um Shift F6, abrir aqui o navegador novamente, colocar aqui para o lado, localhost na porta 8081, ó, já tem aqui a informação. Então, qualquer tipo de programação Java que você pense em fazer, dá para colocar aqui. Agora, é lógico que fazer isso aqui, se eu fosse precisar implementar um servidor, daria bastante trabalho. Eu não preciso implementar um servidor, mas aí esse conteúdo nós vamos ver melhor a partir da semana que vem, tá? Então, por enquanto, deixa aqui, posso fechar aqui. E aí vamos continuar aqui. Então o que vai ser um servidor web? Um servidor web, ele recebe requisições HTTP e responde essas requisições. Exemplo, quando uma solicitação chega no servidor, solicitando, por exemplo, a página HTML, o servidor web ele vai verificar se essa página existe, então ele vai lá no sistema de arquivos, na pastinha específica que está configurada para o servidor web, né? E aí ele verifica se existe esse arquivo index.html. Se existir, ele gera uma resposta colocando a página index.html no corpo da resposta HTTP, mais ou menos o que foi feito aqui, ó. Como se isso aqui fosse a página web, coloca no corpo da resposta. Se a página não existir, o servidor vai criar uma resposta onde o cabeçalho terá algo semelhante a HTTP 1.1 404 not found. Quando tem esse 404, quer dizer o recurso não existe. Né? Aquele recurso que eu estou procurando não existe. Deixa eu abrir aqui novamente. A gente pode fazer isso. Vou colocar aqui, ó, 404. Opa. Not found. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Isso. Vou salvar. Shift F6 para rodar. Vamos pegar aqui o navegador. Ó, já deu erro na conexão. Deixa eu tentar uma porta diferente. Porque às vezes eu não... Se você não fechar a conexão, talvez a conexão não tenha sido fechada de forma adequada, aí ele fica consumindo recursos do sistema operacional. E aí pode dar esse erro, tá? Então, Ctrl S, Shift F6. Aí eu vou acessar aqui então localhost na porta 8082. Ó, tá funcionando, mas não era isso, né? Deixa eu ver aqui que... Deixa eu tentar parar aqui e fazer de novo. Shift F6. Deixa eu tirar o corpo daqui. Vou colocar um corpo diferente. Deixa sem corpo, tá, pessoal? Vou deixar assim. Aí Shift F6 para rodar. Vou voltar aqui. Deixa eu já apertar aqui o F12. Vamos deixar aqui em rede. Deixa eu ver aqui se está funcionando. Tá aqui, ó. 404, not found, né? Tá certinho. Aí, quando aparece esse erro aqui, ó, 404, quer dizer, ó, o recurso não existe. Aí o que a gente poderia fazer? Poderia vir aqui e colocar a página não existe. E aí, fecha H1. Então, eu estou informando para o navegador, através aqui desse 404, que aquele recurso não existe. E essa é a mensagem que o usuário vai estar visualizando. Né? Então, vou dar um Ctrl S aqui. Vou botar aqui. Opa. Deixa eu
Isso, Shift F6 para ele rodar. Opa, já está dando um erro aqui. Talvez é aquilo, né, que eu comentei. A porta ficou sendo utilizada e eu não fechei ela adequadamente. Por quê? Porque eu não fecho esse cara aqui, ó, em momento nenhum. Aí fica consumindo recurso do sistema operacional e ele não deixa dois sockets abrir na mesma porta, tá? Opa, Shift F6. Ele rodando aqui. Vamos tentar aqui na porta 8083. Ó, e a página não existe, ele mostra aqui, ó, erro 404, né? Aqui. Esse é o recurso que nós estamos procurando, que é o favicon, que o navegador solicita automaticamente, mas o que a gente interessa é esse aqui, né? Então tá aqui, ó, erro 404, tá? E como resposta tem aquele código que nós escrevemos, que a página não existe, tá? Então dá para você simular como se fosse um navegador web mesmo, tá? Vamos voltar para cá. Então, o que o servidor web vai fazer? Basicamente isso. Escuta, fica esperando por uma requisição do usuário. Requisição chegou, ele verifica se o recurso existe. Se o recurso existir, ele envia esse recurso para o cliente. Se não existir, erro 404. Pode ser que tenha alguns outros erros, tá, pessoal? Não é um único erro, né? Isso é só um exemplo. Tá, o que vem a ser CGI? CGI acontece o seguinte, no princípio lá da internet, da web, nós tínhamos páginas estáticas, né? Então, acontecia assim, o servidor só respondia com páginas HTML. Mas com o tempo surgiu a necessidade de se ter páginas dinâmicas, ou seja, páginas que executam algum serviço do lado do servidor. É o que acontece hoje em dia, por exemplo, se eu tenho uma loja, quero vender algum produto, eu preciso que o servidor realize alguma operação, né? Então, a princípio, o servidor web apenas recebia a requisição, verificava se o arquivo existia. Se o arquivo existisse, ele devolvia esse arquivo, enviava esse arquivo para o cliente. E aí, com o CGI, né, lá nos primórdios da web, permitia-se rodar códigos em C, em Python, PHP, Shell, em qualquer outra linguagem no lado do servidor. Tá? Então, o que ia acontecer? Você fazia uma requisição para o servidor. Chegava lá no servidor, ele pegava essa requisição e verificava que você está querendo rodar algum software. Aí, o servidor web passava essa atribuição para um programa, por exemplo, escrito em C, ou Shell Script, por exemplo. Aí esse programinha rodava, a saída padrão desse programa, que é aquilo que a gente vê no console, né, de um programinha, por exemplo, escrito em Shell, ao invés de escrever no console, ele entregava essa resposta para o servidor web. E aí o servidor web mandava essa resposta para o cliente, né? Então, vamos recapitular, né? Eu tenho, por exemplo, um servidor web que é o Apache. O Apache é um servidor de páginas HTML, por exemplo, páginas web normal, sem nenhum processamento. Eu posso escrever um programa em C, que nós vamos fazer daqui a pouco, que escreve uma saída, por exemplo, em HTML. Aí eu falo para o Apache que quando ele receber uma determinada requisição, ele vai rodar esse programa escrito em C, esse programa vai gerar uma resposta, o servidor Apache vai pegar essa resposta e enviar para o cliente. Tá? Então aí eu consigo ter um processamento do lado do servidor, acessar um banco de dados ou qualquer coisa do tipo. Tá? Então é isso que está sendo explicado aqui, tá? Quando o programa é solicitado pelo navegador, o servidor web executa o programa e redireciona a sua saída padrão para a conexão web. A saída padrão é aquilo que eu iria escrever no console, é a saída padrão, só que aí ele vai ser enviado pela conexão web. Aí aqui tem um exemplozinho, tá? De como a gente pode fazer isso no Apache. Isso aqui eu já fiz, tá, pessoal? Para ficar mais simples, porque às vezes você vai fazer isso aqui, aí dá alguns probleminhas, aí eu não queria para a aula não ficar demorando, porque às vezes dá alguns problemas. Então eu já fiz anteriormente, então já está pronto, eu só vou mostrar para vocês. Apesar de que dessa vez eu fiz exatamente os passos que estão aqui e não tive erro nenhum, tá? Mas eu já tinha feito outras vezes em outros computadores e às vezes dá alguns errinhos e a gente tem que pesquisar para ver onde é que está o erro. Então, esse exemplo eu fiz usando o servidor Apache, o mesmo Apache que a gente usa lá quando vai trabalhar com PHP, tá? Fiz ele com Apache. O que a gente vai fazer? Primeiro, criar um link deste arquivo aqui, ó, CGI load, que está nesse mods available, e colocar ele no mods enable. Tá? Então, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui meu sistema de arquivo. Então, aqui eu tenho aqui os
dos módulos que estão disponíveis. E dentro aqui eu tenho o CGI Load, tem esse cara aqui. Eu vou criar um link dele, né, e vou colocar aqui, Mods Enable. Então, esse cara aqui é um link para aquele recurso lá, para aquele CGI Load lá, tá? Então, já fiz isso aí. Depois, eu vou pegar esse arquivo aqui, 00default.conf, que está nessa pastinha aqui, ó, Sites Enable, e vou colocar esse código aqui, antes de fechar o Virtual Host. Tá? Então, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Tem esse arquivo aqui. Vou na parte de baixo. Antes de fechar aqui o Virtual Host, eu escrevi esse códigozinho aqui. Ó, né? O que a gente tem aqui? Eu estou falando que quando chegar alguma requisição para barra executável, lá no URL, coloquei então, por exemplo, localhost barra executável. Tudo que tiver dentro depois desse executável, então, por exemplo, executável barra, sei lá, meu programa, ele vai buscar esse executável dentro dessa pastinha aqui, ó, barra var, barra www, barra executável, tá? E aí tem algumas outras configurações aqui do diretório, tem algumas outras coisas aqui que ele permite, tá? Então a gente faz isso. E eu já fiz, já está aqui. Então, nesse caso aqui, tá a mesma coisa. Então, dentro de barra var, barra www, barra executável, eu vou colocar os meus programas. E na URL eu vou digitar barra executável, barra os meus programas, tá? Então já está feito isso aqui também. Então essa configuração já está pronta. O Apache, os arquivos, né, que o Apache vai ficar aqui dentro, ó, barra var, barra www, barra HTML. Os arquivos que tem aqui é o que o Apache está disponibilizando. Então se eu pegar aqui o navegador e colocar aqui o localhost na porta 80 mesmo, eu estou pegando o que está no Apache. Isso que vocês estão vendo aqui, esse index HTML aqui, tá? Tanto é que se eu criar aqui um outro arquivo, deixa eu só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Não vai dar porque eu não estou como root. Aí não vai dar para criar. Mas tá. O que vocês estão vendo aqui é esse cara aqui, né? Só que aí, dentro aqui dessa pastinha executável, eu tenho um códigozinho em C. Que esse código aqui é muito simples, tá? Eu estou mostrando, né, na tela, content type, text HTML, 2 quebras de linha. Por quê? Porque isso aqui é o cabeçalho, né? Aquele cabeçalho que a gente mostrou aqui, deixa eu voltar aqui, esse cabeçalho aqui, http /1.1 200 ok. Eu não preciso escrever isso no meu programinha CGI. Por quê? Porque quem faz isso é o próprio Apache, o próprio servidor web, tá? Então eu não preciso fazer isso. Então eu vou continuar daqui. Aí, content type, text HTML, 2 quebras de linha para dizer, o cabeçalho acabou, a partir de agora é o corpo. Aí no corpo eu escrevi um H1 e um H2. E poderia escrever qualquer outra coisa, código, linguagem C normal, tá? Eu sei que vocês não estudaram ainda, não estudaram linguagem C, mas aqui é um código simples. Isso aqui é o system out da linguagem C, tá, pessoal? Como se você fosse fazer em Java, seria system out lá do Java. Tá? E aqui eu estou importando uma biblioteca. Aí eu já compilei esse cara, tá? Para compilar é o gcc-o, aí o nome da saída, que é página, e depois página.c, que é o nome do meu código-fonte. Então já está aqui, ó. Esse cara aqui é o que vai ser executado, né? Se eu executar ele, deixa eu colocar aqui página. É isso que ele me mostra, ó. Essa saída aqui, ó, content type, e os H1, tá? Então, isso aqui que vocês veem aqui, ó, isso é a saída padrão, tá? A saída padrão desse programinha. E eu consigo agora colocar aqui barra executável, barra página, e aqui eu vejo aquilo lá. Vou pressionar aqui o F12, vou fazer de novo. Então, eu faço uma requisição. Observe, não existe o 5icon, por isso que dá o erro 404, mas faço uma requisição para a página. Ele envia alguns cabeçalhos que eu nem estou utilizando. Aqui, envia os cabeçalhos aqui. Aí a gente não está utilizando. Como resposta, eu não criei esses cabeçalhos, né? O único cabeçalho que eu criei é esse aqui, ó, content type. E esses outros aqui, ó, tamanho,
essas outras informações. É o próprio servidor Apache que escreve para mim, ó. Tá até aqui falando qual que é o servidor Apache. Então o Apache, o servidor web, cria alguns desses cabeçalhos. E o content type foi o cabeçalho que eu criei. E também no corpo da resposta, tá aqui, ó, o códigozinho, o H1 e o H2 que a gente havia escrito, tá? Então isso é CGI. E lá na década de 90, era o que se tinha quando eu precisava fazer alguma coisa, alguma página web que precisava de recursos do lado do servidor. Lógico que ainda lá na década de 90, essas coisas já foram melhorando, o PHP foi melhorando, a linguagem Java também, então já tinha outros recursos melhores. Mas bem no comecinho era o que a gente tinha. O pessoal usava muito também fazer com Perl ou com Shell Script. Tá? Dá para fazer também com Shell Script. Sim, aí a gente entra agora no Glassfish. O que vai ser o Glassfish? Ele não é simplesmente um servidor web, tá? Ele tem também um servidor web, mas tem muito mais coisa. É como se fosse o servidor web, quer dizer, um dos, tá? Além do Glassfish tem outros. Então é como se fosse um servidor web do Java, mas ele não é simplesmente um servidor web, tá? Então o Glassfish ele é a implementação de referência da plataforma Java Enterprise Edition. Então eu tenho o Java Enterprise Edition e o Glassfish é uma dessas implementações. O que vai ter essa implementação Java Enterprise Edition? Dentre outras coisas, tem um container web. Então tem um container web, tem várias outras coisas, tá? O que vai importar para a gente? Que ele vai implementar servlets e JSP, que é o que a gente vai estar estudando ao longo das nossas aulas durante esse semestre, tá? Então o Glassfish me dá servlets e me dá JSP. Que aí facilita todo esse processo de desenvolvimento de páginas web. Vai facilitar bastante tudo isso que a gente viu agora aqui de trabalhar com o protocolo HTTP, tá? Para mim startar o meu Glassfish, eu posso usar isso aqui, Start Domain. Primeiro eu tenho que baixar o Glassfish, tá, pessoal? Então vocês vão baixar o Glassfish e depois que vocês baixarem o Glassfish ele não precisa ser instalado, basta ser descompactado. Então você vai baixar o Glassfish, descompactar e aí você vai descompactar ele em uma pastinha como essa aqui, ó. E aqui eu estou com o Glassfish 5. Quando você abrir ele, aqui dentro você tem um Glassfish e aí você vai ter o bin. E aqui no bin você tem esse cara aqui, ó, as-admin. É esse cara aqui que nós vamos rodar, tá? Então, eu tinha visto aquela hora, parece que ele já está até rodando na porta 8080, ó, tá rodando, né? Eu posso vir aqui, deixa eu abrir aqui abrir o terminal, e eu posso parar esse cara. Então eu posso colocar aqui um as-admin. Acho que eu vou colocar as-admin stop do e eu paro meu servidor Glassfish. Mas já não está rodando, né? Deixa eu ver. Não rodou. Deixa eu ver aqui se funciona. Opa, apertei um botão errado. Não. Não, peraí. Deixa eu fechar aqui. Talvez aqui. Talvez talvez o NetBeans tenha subido o Glassfish para mim sem eu perceber. Deixa eu fechar aqui e ver. Porque o Glassfish ele consegue subir também o servidor. O Glassfish não, perdão. O NetBeans ele consegue subir também o servidor Glassfish, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, tem alguma outra coisa usando esse cara aqui na porta 8080, que eu não tô sabendo onde é. Não, peraí, só um pouquinho, deixa eu ver aqui, talvez é só... não tá rodando não, é só o cache do navegador. Vamos usar aqui na navegação privativa que não tem erro. Então tá aqui. Se eu quero subir o meu servidor Glassfish, basta colocar aqui Start Domain. E eu subo o meu servidor, esse servidor Glassfish aqui, tá? Utilizando esse as-admin aqui. Então, quando você descompactar o Glassfish, você já tem isso aqui. Aí tem que ter o JDK já instalado, tá? Para poder funcionar. Aí fala que está rodando, né? 4848 é a porta de administração, mas o que a gente vai usar aqui é a porta 8080. E aí tá aqui, né? Você consegue vir aqui, ó, dentro do Glassfish, aí vem aqui Glassfish de novo, aí vem Domains, Domain 1, e aí você tem esse cara aqui, ó, Doc Root.
essa página que você está vendo, é essa página aqui, ó. Eu venho aqui dar um Ctrl+C, Ctrl+V, chamar aqui de teste. Vou modificar esse código. E aqui vamos colocar, por exemplo, H1. Meu Glassfish está rodando. Fecha o H1. Então, se eu voltar aqui no navegador, eu posso acessar aquele cara lá, eu chamei de teste.html. E tá aqui, ó, meu Glassfish está rodando. Faltou a codificação de caracteres. Ou talvez ele esteja informando a codificação errada, né? Deixa eu ver. Vou tirar todo esse comentário daqui. Vou tirar esse estilo daqui também. Mais fácil para a gente ler. Deixa eu colocar aqui a codificação de caracteres. Meta. Pronto, o Glassfish está rodando. Né? Então, deixa eu já fechar isso aqui. É o que está aqui dentro desse doc root. Agora, é a única possibilidade que eu tenho para utilizar o Glassfish? Não, não é a única possibilidade, tá? Dá para utilizar de outras formas. Deixa eu parar o Glassfish. Deixa eu ver aqui se parou. Existem outras possibilidades de a gente utilizar o Glassfish. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui é o que eu acabei de explicar. Tá? Um projeto no Glassfish, utilizando Java Enterprise Edition, com código Java, com servlets, etc., ele vai ter essa estrutura aqui. Ó. Você vai ter, na raiz, suas páginas HTML, JSP, CSF, JavaScript. Aí você vai ter uma pastinha chamada WebInf. Dentro dessa pastinha WebInf, você vai ter uma pasta com as classes, e aqui vão estar as suas classes com servlets que você vai criar. Mas isso aqui a gente vai ver depois, nas próximas aulas, a gente vai ver isso melhor, tá, pessoal? E tem também um arquivo que é o WebXML, que é um arquivo de configuração. O que está dentro dessa pasta WebInf, o cliente não vê de forma direta, tá? Tem como a gente configurar, e aí sim ele vai ver os servlets, mas não o seu código servlet, tá? É a resposta do servlet que o usuário vai ver. E aqui sim, esse aqui o usuário acessa de forma direta, tá? Então, por exemplo, se a gente vai fazer um somador, vai ter o index, vai ter o WebInf, aí classes, e aqui é a classe do somador, tá? Só que eu vou fazer, aqui eu estou mostrando, aqui seria mostrando como que a gente faria sem utilizar o NetBeans, tá? Mas eu já vou fazer mostrando com o NetBeans, que vai ficar muito mais simples. Mas é importante a gente conhecer isso aqui. Um servlet, pessoal, que a gente vai estudar melhor na próxima aula, para mim compilar ele, eu preciso fazer aqui, ó, um javac, aí menos classpath, e aí informar o caminho desse cara aqui, tá? E o nome da sua classe, o nome do seu servlet. E aí esse cara aqui, provavelmente ele está dentro dessa pastinha aqui lá no Glassfish. Então você precisa informar esse caminho completo aqui. O JSP ele não precisa ser compilado, só o servlet, tá? Que seria isso aqui, ó. Por exemplo, aqui estaria o seu JSP, não preciso compilar, e aqui estaria o seu servlet já compilado, tá? Não o código Java, já o class. E aí depois, para me pôr essas coisas aqui para rodar, fiz isso aqui, vou pôr para rodar. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu iria entrar na parte de administração do Glassfish, que é na porta 4848, e aqui tem um passo a passo. Eu vou lá em como text, aplicação, aí clicar no botão deploy, e aí eu vou informar qual que é a pasta onde está isso aí, e aí depois, por fim, clicar em OK. Te indico o diretório, indica que é um web application, e clica em OK. E aí pronto, eu consigo fazer esse meu programinha rodar. Tá? Só que aí eu já vou fazer aqui da forma usando a IDE. Né? Então nós vamos usar o NetBeans, que é uma IDE, e aí o nosso serviço já vai estar todo agilizado. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos criar a nossa primeira aplicaçãozinha web Java Enterprise Edition usando aqui o NetBeans. Eu posso fechar isso aqui. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, clicar aqui nesse botãozinho aqui para a gente criar um projeto. Eu posso criar um projeto aqui usando o Ent, que é o tradicional que se usava,
ou usando o Maven, que hoje em dia é o que o pessoal usa, é o Maven, tá? Então usa-se muito mais o Maven. Para nós, nessa primeira parte da nossa disciplina, tanto faz, pode criar usando o Anti, usando o Maven, Great, qualquer um. O que vai fazer diferença mesmo é depois quando a gente for precisar trabalhar com JDBC, que a gente vai precisar colocar o drive do JDBC. E aí com o Maven vai ficar mais simples. E agora, até chegar lá, tanto faz esse ou usando aqui o Anti. Eu vou fazer usando o Anti. Não sei se você já tem o Maven aí. Se você tiver já com o NetBeans atualizado, ele já traz o Maven para o padrão. Se for o NetBeans mais antigo, você vai ter só esse cara aqui. Então, eu vou mostrar com esse aqui, tá? Vou criar aqui um Java Web, Web Application, Next. Aí eu vou dar um nome aqui. Primeira aplicação web. Vou deixar assim. Pronto. Aí, isso que eu vou mostrar aqui, pessoal, é só para que vocês já conheçam mais ou menos o que a gente vai estar trabalhando. Mas nós vamos estudar isso bem melhorzinho, de forma adequada, nas próximas aulas. Ó, então eu tenho aqui, deixa eu já deletar esse HTML, eu não vou querer ele. Vou criar aqui, botão direito, New, um JSP. Vou chamar ele de Index. Pronto, e aqui eu tenho uma paginazinha JSP. O que é uma página JSP? Basicamente código HTML, mas aqui no meio eu consigo inserir código Java, tá? Só que eu não vou fazer isso agora não. E eu consigo aqui criar também uma classe, o que é um pacote aqui. Vou chamar só de pacote mesmo. E aí dentro desse pacote eu vou aqui em New Servlet. E vou chamar de, sei lá, meu servlet, por exemplo. E aí quando eu crio o servlet, o endereço, a URL que eu vou colocar é esse aqui, ó. E eu vou deixar isso aqui em minúsculo, tá? Vai ser meu servlet, só que eu vou deixar em minúsculo. E o que eu vou ter nesse meu servlet? Vou ter esses dados aqui, ó. Esse que está dando outprint aqui é o que ele vai escrever na tela. Só que observe que eu não preciso colocar esse cabeçalho eu coloco. Não preciso colocar os outros cabeçalhos, né? O Glassfish já coloca isso para mim. Então, vamos só salvar isso aqui e vamos pôr para rodar. Principalmente a primeira vez, demora um pouquinho, que ele vai subir o Glassfish. Aí depois fica mais rápido que o Glassfish já subiu, tá? Aqui você pode olhar aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, tá subindo o Glassfish. Aí subiu. Aí ele já vai me mostrar aqui o index, né? O que tem lá no index? Isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em português. Salvei, Ctrl S, volta aqui, F5, pronto, já tá lá. E, além disso, eu tenho também o meu servlet, só que não assim maiúsculo, mas sim do jeitinho que eu coloquei aqui, ó, minúsculo. Né? Então, vou colocar aqui, pressionar Enter. O que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo isso aqui, o que foi mandado escrever aqui, ó. Vou até trocar essa mensagem aqui. Salvei aqui, tá? Aí quando você salva aqui também, ó, deixa eu dar vou dar um Ctrl S, observa aqui embaixo, ó, ele fez o deploy, pronto, terminou. Aí você já pode voltar aqui, atualizar a página, tá lá, ok? Pessoal, então por enquanto é isso, tá? Eu só mostrei o que é um JSP, o que é um servlet, só mostrei. E aí nas próximas aulas, aí sim nós vamos estudar servlets. E vamos passar bastante tempo estudando servlet, entendendo o que é, depois vamos estudar JSP, e depois vamos misturar tudo isso, e depois acesso a banco de dados e assim por diante, tá? E aí eu vou deixar também uma atividadezinha para vocês fazerem, tá? E aí eu vou deixar essa atividade lá no Moodle. E aí por enquanto é isso, um abraço e até a próxima.